é uma nova era das paródias, não tem o que fazer. O Guilherme, ele lutou o máximo que ele conseguiu contra isso. O Eu Guilherme, ele tentei. tentou fazer com que as paródias tivessem o seu final. Ele fez o máximo que ele pôde, que não é muita coisa. Ele só não assiste. Mas, de qualquer forma, as paródias estão de volta. E aí, seguindo nessa esteira aí de Corra que a Polícia Vem Aí no ano passado e Todo Mundo em Pânico para esse ano, será que a gente vai ter um revival desse tipo de filme? Você gosta desse tipo de filme? O que você, Guilherme, acha desse tipo de filme Então, particularmente? as paródias e esses besteirol americano, dá pra colocar tudo no São mesmo duas pote? coisas diferentes. Não, Não? são duas coisas diferentes. Então, antes que você comece falando besteira, eu vou te explicar a diferença entre um besterol e uma paródia, tá? A paródia, ela é, literalmente, ela é meio baseada em obras que vieram antes. Então, por exemplo, Todo Mundo em Pânico. Todo Mundo em Pânico é uma paródia, porque ele vai pegar filmes de terror e ele vai recriar algumas cenas as parodiando. Aliás, você sabe qual foi a primeira paródia? A primeira paródia, Não sei. ela é um filme de 1905, chamado... Que Em isso? 1903, teve um filme, um filme que foi um sucesso lá em 1903, né? Seja lá o que isso signifique, Não é os Trapalhões ainda, chamado né? O Grande Roubo do Trem. Isso em 1903. E aí, em 1905, o mesmo diretor de O Grande Roubo do Trem, ele fez O Pequeno Roubo do Trem. Ele refilmou basicamente o mesmo filme, com os mesmos beats, o mesmo plot, só que ele colocou crianças nos lugares dos adultos. E em vez das crianças roubarem um trem gigante, elas roubavam um trem de brinquedo. E em vez de roubar ouro e tal, elas roubavam doces e umas coisas assim. É um filme mudo, de 12 minutos, né, e tudo mais, mas essa é a primeira paródia do cinema americano. E, então, essa lógica ela se repete. Você tem um filme que existe, ou uma série de filmes que existe, e aí você transforma isso em outra coisa. Sabe o que é uma paródia? Isso não é mais um besterol americano. Isso é uma paródia, porque ele vai fazer uma paródia de filmes de romance teen dos anos 2000. Agora, American Pie não é uma paródia. American Pie é um besteirol. Ele vai pegar personagens adolescentes, ele vai pegar Ele vai personagens esse criar coming of coisas age novas. meio e vai criar ele usa os mesmos estereótipos, então é sempre o nerd, a gostosa, o jockey, né? Essa lógica do americano assim. E ele vai colocar essas pessoas em situações ridículas, né? Em situações escatológicas, em situações toscas e exageradas, né? Os próprios estereótipos são estereótipos, né? Então eles são exagerados. Mas essa é a diferença de paródia. Eles não são baseados em outra coisa. E mesmo que eles usem as mesmas lógicas, eles não são paródia, paródia. Besterol, besterol. Você gosta mais de paródia ou mais de besterol? Ou você não gosta de nenhum dos Não, dois? eu se puder não ter, eu acho que... Assim, eu acho que o besteirol, ele é mais problemático, mas eu acho que ainda assim é uma ideia original, de alguma forma, né? Por É. mais que ela não vá criar nada inovador e muito novo, é uma coisa nova. A paródia, ela vai pegar uma história que já existe e tal qual os americanos fazem com um filme legendado, eles vão criar a versão deles, né? E filme, tipo, os americanos pegar e fazer a versão deles não conta como paródia, não, né? Não, porque aí é só É só versão mesmo, contando a história, diferente. tem que tirar um sarro. Pra ser paródia, tem que tirar um sarro. Cara, sabe o que é engraçado? A gente acha que é um fenômeno meio louco, meio recente, né? Porque a gente acabou crescendo com paródia, né? A gente tinha isso da geração dos nossos pais, eles tinham, e a gente também teve a nossa versão. Mas é uma coisa da década de 70, assim. O Mel Brooks fez muita paródia na década de 70. Diretor super importante ali pro cinema de comédia, mas ele fazia paródias um pouco mais classudas. Então ele fazia paródia, ele pegava um gênero e ele fazia um filme. Então ele pegou filmes mudos, comédia do Buster Keaton, Charlie Chaplin, ele fez uma paródia sobre esse tipo de cinema. Ele pegava os filmes do Hitchcock e ele fazia um filme de suspense parodiado, entendeu? Como se Com- fossem os filmes do Hitchcock, só que a versão paródia. Inclusive o Hitchcock assistiu e gostou do filme do Mel Brooks, até mandou um vinho pra ele falando, muito obrigado pela homenagem e tudo mais. Na década de 80, as paródias que a gente conhece foram criadas. Então lá o trio, né, Zaz, Zucker, Abraham e Zucker, eles criaram Corra que a Polícia Vem Aí, Top Gang, essas paródias que são
Apertem os Cintos, o Piloto Sumiu, que são basicamente Loucademia de não Polícia? releituras. É paródia? Academia de Polícia. Corra que a Polícia Vem Aí, não é? Eu não lembro se é a mesma coisa. Não, Academia acho de que não. Polícia e Corra Acho que a que Polícia não. Vem Aí. Mas eles são os caras que olharam e falaram assim: vamos pegar um ator sério, que no caso era o Leslie Nielsen, que não era um ator de comédia. A gente vai colocar ele falando as coisas mais absurdas com a cara séria dele, e ao mesmo tempo que vão ter coisas rolando no fundo. Essa lógica de paródia que a gente cresceu vendo. Nossos pais viram na década de 80 e a gente viu ali no começo dos anos 2000, no final dos anos 90, com Todo Mundo em Pânico e tudo mais. Esse tipo de... Inclusive, no Brasil, os Trapalhões, né? Os Trapalhões Sim. são paródias também. Sim. Então, eles pegam... Mad Max, tem um monte de filme- coisa, né? Não, Trapalhões Star Wars. pura paródia, né? Tudo. Eles fizeram muita coisa. Então, é engraçado de ver como paródia é uma coisa muito específica dessa época. E ela morreu, né? Ela Graças a morreu Deus. nos anos... Amém? Então, mas eu acho que a sua sensação de que ela morreu graças a Deus tem nome, que são os nossos colegas Friedberg e Seltzer, sabia? Porque eles são a dupla, eles participaram do roteiro de um dos filmes do Leslie Nielsen, que eu não lembro qual é agora, mas é um filme de espião, é uma paródia dessas de espião, lá na década de 90. E aí, nos anos 2000, eles são um dos, sei lá, eles dois, né? São 2 dos 6 escritores de Todo Mundo em Pânico. Junto com os Wayans e tal. E aí eles conseguiram um orçamento para fazer várias outras paródias. E eles começaram a fazer muitas dessas paródias sem graça alguma, que lançava ali no começo dos anos 2000. Então, Deu a Louca em Hollywood, Deu a Louca em não sei o quê, esses filmes são todos desses mesmos caras. E assim, Guilherme, eles são baixíssimo orçamento, são horrorosos e todos eles foram muito mal de público e crítica. Eu acho que tem algum dos filmes que estreou com 1% de aprovação no Rotten Tomatoes, pra você ter uma noção. E, tipo, por mais que o Rotten Tomatoes não seja necessariamente um parâmetro, 1% é um absurdo, entendeu? Então, tipo, esses caras ali, e há algum tempo só eles tocavam isso, porque a galera foi perdendo gosto e eles continuaram lançando. Então eles lançavam, tipo, um por ano, tá ligado? E eu acho que isso deu uma saturada. Ali mais 2008, 2009, a galera não tava mais afim de ver paródia e eu não sinto que o problema são as paródias, entendeu? Eu não sinto que o problema seja necessariamente o gênero. Eu acho que o problema era como esses filmes estavam sendo conduzidos. Então, eu particularmente gosto. Eu gosto desse humor meio tosco. Eu gosto em especial dos filmes ali da década de 80. Eu acho que eles são muito bons. Acho que eles são toscos e idiotas que você não precisa prestar atenção. Você pode deixar passando no sofá e assistir e passar uma roupa. É um filme, entendeu? é um filme bom pra Jogar não conversa assistir. Fora. Não seja Porque assim. você tá dando Porque todos os se exemplos você- que não é pra ver o Mas se filme. você É pra assistir, ele continua sendo bom, pô. Você já assistiu Corra que a Polícia Vem Aí? Não. Corra que a polícia vem aí já. Eu acho que pelo menos um eu já vi. Pô. Então, você não acha legal? Você acha tosco? Você acha muito ruim? Então, eu acho legal, mas eu não. Mas é muito, sei lá, eu sinto. Quer dizer, além de eu sentir que é muito problemático hoje você ter um negócio desse, Nem tudo é 100% problemático assim, igual você tá falando. é complicado você. É claro que dá pra criar fórmulas novas e fazer um negócio diferente. Mas eu sinto que não é o que vem sendo feito, assim, sabe? Tipo. Eu discordo, eu acho que não vem sendo feito. Então, Eu mas acho que eles não você estão assistiu fazendo. o novo Corra que a Polícia Vem Aí? Assisti. E é tudo ok? Bem tranquilo. É de boa. Ele não teve repercussão negativa, mas é aquilo, tipo... Ele é uma tosqueira, entendeu? Ele é uma bobeirinha. Eu acho que o problema é exatamente essa lógica. E aí a gente pode discutir como será que essas comédias virão, entendeu? Então, por exemplo, Todo Mundo em Pânico, o novo, ele já vem dizendo: a gente vai zoar com tudo e com todos. Eu acho que isso combina, falando sobre filme e sobre mercado, eu acho que isso combina com boa parte do público. Que a galera fala que os filmes perderam a graça porque não podia zoar com tudo. Agora eles vão zoar com tudo. Não sei se é por aí, mas não sei como vai ser. Tem que assistir pra ver, entendeu? Eu acho que isso tem bastante pano pra manga pra reviver as paródias. Exatamente esse sentimento de
agora a gente pode novamente zoar com todo mundo, porque a gente já não tá mais tão sensível igual a gente tava 10 anos atrás, mas isso também pode terminar de cimentar a parada de olhar e falar assim, gente, Sim. não é engraçado, tá vendo? Tipo, não é questão de não ser mais legal, só não é engraçado, de fato, entendeu? Porque não é uma questão de que antes era legal. Porque se você assistir esses filmes, as piadas que você acha que são problemáticas, o máximo que vai acontecer é você não rir. Mas esse tipo de filme tem 28 piadas por minuto. Então, de alguma coisa você vai rir, entendeu? A lógica é de que você tem que rir de alguma coisa. E eu entendeu? acho que é um ritmo que, assim, funcionou pra mim na minha infância e adolescência. Eu achava super divertido, mas eu lembro de algumas coisas hoje, eu nunca parei pra rever, graças a Deus. Mas eu lembro de algumas coisas na minha cabeça e eu falo, nossa, como que eu achava isso engraçado, sabe? Tipo, algumas coisas de que seja a cena da mina do Exorcista vomitando horrores, assim, que tem isso lá em Todo Mundo em Pânico, alguma coisa. E aí você Tem fala, bastante. pô, é isso? Sabe, tipo, eles vão fazer piada com uns negócios, tipo, e eu falo, não sei se eu quero, sabe, tipo, porque vai zoar tudo, não é só terror e tudo mais. Da mesma forma que os besteirol, assim, sabe, tipo, eu lembro de algumas coisas de American Pie, que era um negócio que eu adorava, porque é isso, né, tipo, uma criança que não tem contato nenhuma com esse universo, achava sensacional, e aí você vê depois, você lembra, você fala, pô, então tá bom. Eu acho que depois que desenvolve o córtex frontal aqui, eu acho que eu acho que precisa de um pouquinho mais, assim, do que só peidar em tela e dar risada, assim, sabe? Tipo, Mas é que eu acho que você tem que rever, mano. tem que Porque não rever. é só Tem que ir isso, de pô. coração aberto. Eu acho que se você for de coração aberto, você vai gostar, pô. Eu acho que você pode fazer o seguinte, assiste esse novo. Não Todo Mundo em Pânico, porque eu não assisti, então não posso dizer. Mas assiste o Corra que a Polícia Vem Aí novo. Ou assiste o Corra que a Polícia Vem Aí o primeiro. Você vai ver que tem umas piadas que não sobrevivem ao teste do tempo, lógico. Tem umas piadas que são meio idiotas, igual essa que você tá falando, mas a maior parte delas são piada de tio, entendeu? Tipo, de ser uma coisa meio, ai, que idiota. E aí, tipo, ele não para pra deixar. Ah, você deu risada? Ele não liga se você tá rindo, porque daqui 3 segundos tem outra piada e outra piada. Então, no fim das contas, você acaba saindo com a sensação, tipo, tá bom, foi legal, foi engraçado. Porque o filme é só pra ser engraçado É um mesmo. punch atrás do outro que você termina É, achando que eu lutou com o Mike acho. Tyson, né? Eu acho que é diferente de um besteirol, entendeu? É diferente de assistir Eurotrip, por exemplo, ou assistir American Pie, que não tô dizendo que são bons ou ruins, mas eles dependem de cada uma das piadas funcionar. E aí, quando você depende que a piada funcione, se for uma piada que não... Por exemplo, você não vai dar risada de uma piada que seja gordofóbica, você não vai dar risada de uma piada que seja homofóbica, você não vai dar risada de uma piada que seja claramente machista. Ele depende que essa piada funcione. Porque se essa piada não funcionar, você já vai de mau humor para a próxima. E a próxima é daqui a um tempinho, porque essa piada leva um tempo para acontecer. Num filme como uma paródia, nesse formato, não existe isso. Pelo menos em Corra que eu Percebi aí, não existe tempo para a próxima. Você não deu risada dessa, você não precisa pensar, porque daqui 2, 3 segundos tem outra. Então, eu acho que, no fim das contas, você sai assim, tipo... Eu dei umas risadas num filme de comédia. Eu acho que a lógica do formato, de ter muita piada, muita coisa, muita referência, muita nostalgia, vai funcionar para as paródias e eu acho que vai funcionar também para a gente ter algumas comédias meio surrealistas nos próximos anos. É o caso de Monty Python. Surrealismo que eu digo, não só surrealismo, mas o nonsense, assim. Tipo, você já assistiu algum filme do Monty Python? Já. Eu acho que é muito melhor do que tudo que foi citado até agora. Mas mais ou menos na mesma época também. É o tipo de humor que tava rolando na mesma época. Eu acho que É daqui que a alguns é anos a o gente humor vai ter inglês, um né? revival desse tipo. Não é só inglês, entendeu? Tipo, mas é um... Não, ele é diferente do que é feito Ele é aqui. diferente, mas eu acho que o que vai acontecer é, nos próximos anos a gente vai ter umas comédias assim também. Com qualidade, sem qualidade, eu não sei. Mas se você abrir o TikTok, já tem muitos canais e muitos... eu vou dizer roteirista de TikTok, mas é um roteirista. Essa geração nova tem essa parada de olhar e falar assim, mano, tanto faz a lógica, tanto faz o sentido, só tem que ser legal, só tem que ser divertido. Então eu acho que no futuro a gente está tendo agora um revival das paródias. Eu não sei se esse revival vai durar muito tempo, porque a gente pode chegar à conclusão de que
Só não é tão engraçado vai assim. chegar... É um bom momento para as paródias de super-herói, né? A gente Vai, teve com certeza. uns 3, 4 lá E atrás, vai agora... ter. Pra você fazer isso, se a Marvel, se não cair na malha fina da Marvel de pegar muito claro que é uma cópia, dá pra fazer legal. Uma Vespa, era Vespa? O Libélula. Você tá Libélula. falando do Libélula. Eu acho que muito em breve a gente vai ter umas comédias nonsense também chegando forte, assim, de grande produção. Você que tá assistindo, diz pra gente se você gosta de besterol, se você gosta de paródia, se você prefere besterol a paródia, se você queria que os besteróis voltassem, se você queria que isso tudo acabasse, você tá no mesmo nível do Guilherme, não precisa voltar, vamos criar coisas novas. Eu, particularmente, gosto muito mais de paródia do que de besterol. Eu acho que essa lógica que o Guilherme falou, né? Pelo menos o besterol é uma coisa nova. Eu gosto de quando a paródia ela sabe que regras existem, entendeu? E as regras elas são muito limitadas. Só que quando você tem mais regra, você tem que ser mais criativo para fazer aquilo funcionar, entendeu? Porque senão você só tá fazendo o filme de novo. Então, você tem que saber exatamente todas as regras para poder quebrar cada uma delas. Eu acho isso muito divertido. Diz pra mim se você prefere paródia, se você tem uma paródia favorita, se você gosta de Todo Mundo em Pânico, se você vai assistir no cinema, entendeu? Diz aí pra gente que é o seu parecer sobre isso tudo. Você vai assistir no cinema, Guilherme? Todo Mundo em Pânico? Então, estreia essa semana, eu devo ir. Eu tô levemente influenciado aí, eu devo ir. Vamos ver o que vai Você pode achar acontecer. uma merda também, porque você como um crítico de cinema, você pode não gostar. Eu vou sair, vou forçar para aquele 1%. É isso. Vamos Muito obrigado repetir pra isso aí. você que escutou até aqui e até a próxima. É isso, até a próxima.